Nós fazemos um contrato de trabalho, nós fazemos contrato de aluguel, rent. E aí esse aqui são os meus benefícios, esses são as minhas obrigações. Se funcionar, bem, se não funcionar, termina. Mas Deus não é Deus de contrato. Deus não quer que a gente venha até a casa dele simplesmente falando quais são os meus benefícios. Deus, ele quer que você seja um homem e uma mulher de aliança. E quando você se comprometer com a aliança de Deus, você vai entregar a sua vida para Deus. Você não vai dar apenas, eu vou dar 10% para Deus, ou eu vou dar a minha segunda-feira de manhã para Deus, ou eu vou te entregar isso se o Senhor me abençoar dessa forma. Você vai dar a sua vida por inteira para Deus. Você fala, Deus, eu pertenço a Ti. Eu não te dou 10% ou 20% do meu tempo, do meu dinheiro, dos meus talentos. Eu te entrego 100%. E quando você faz essa entrega, essa oferta para Deus, esse altar para Deus, Deus responde com fogo. Ele responde com a presença dele. E quando um homem e uma mulher, ele anda em aliança com Deus, e esse homem e essa mulher têm compromisso e entendimento de aliança, quando os seus inimigos, quando os gigantes, eles se levantam contra você, você entende que esse gigante não se levantou contra você. Aquele gigante se levantou diante do Deus Todo-Poderoso. Então você pode ter fé. E aquele gigante vai cair. Você pode entrar naquele vale da sombra da morte e falar assim, eu não temo, porque o Senhor é comigo. O foco não é na sua fé. The focus isn't in your faith. O foco é na aliança. It's in the covenant. A mentalidade de aliança. The covenant mentality. Se você tiver uma mentalidade de aliança, mentality with the covenant, você vai entender. You're going to understand. Existem pessoas lá fora. That there are people out existem there, pessoas em outros países. People in different existem pessoas nessa cidade. In this city. Que Deus chamou você para levar a bondade e a glória de Deus. Que existe glória de Deus sobre a sua vida. Existe unção de Deus sobre a sua vida. E Deus está falando, eu não te ungi, eu não te escolhi simplesmente para ficar aqui. Existe alguém que está esperando o toque de Deus através da sua vida. E está esperando o toque de Deus. Quando você anda na aliança que Deus tem para você, você tem um entendimento do tempo de Deus. Você não faz as coisas na sua força. Você não quer acelerar nada no seu tempo. Você honra as pessoas. E quando você faz isso, mostra que você tem entendimento de aliança. Essa noite, hoje à noite, eu quero lembrar a palavra que Deus falou. Eu vou reconstruir o tabernáculo de Davi. De todas as coisas que Deus poderia construir, Ele quer reconstruir uma tenda. Porque Deus ficou apaixonado por que aconteceu naquela tenda. E para a gente entender por que aquela tenda foi tão especial, a gente sabe que tinha adoração contínua, não tinha tantas regras, tinha presença, tinha oração, tinha glória. Mas existia um coração de um homem chamado Davi. Deus se apaixonou com o coração de Davi. Porque Davi, ele tinha entendimento de aliança. E a Bíblia fala, achei Davi um homem segundo o meu coração. After my own heart. E o desejo do Senhor and the desire of the e a promessa que Ele já liberou sobre a igreja. Você tem um novo coração. You have a new heart. Você tem um coração de Davi. Have the heart of David. E hoje nós queremos pela fé estudar os princípios da vida de Davi, de aliança, para que a gente possa renovar a nossa aliança e nosso compromisso com Deus. Covenant and commitment with God. Amém? Amen. E eu quero
ler aqui o texto principal em 1 Samuel. So open with me to 1 Samuel. Eu vou ler aqui para você. I'm going to read here to you. E antes eu quero te dar um pequeno contexto. But before I want to give you a context. Que Davi ele estava na sua casa muito bonita, feita de cedro. David was in a beautiful home made out of cedar. 1 Samuel what? E ele falou assim: enquanto eu estou sentado aqui nessa casa maravilhosa, nesse palácio. And David said, I'm here sitting in this wonderful palace. Mas aonde que está a casa de Deus? But where is God's house? Deus está ali numa tenda. He's in a tent. E ele chegou então diante de Deus. So he got before God. E ele falou: Senhor Deus. And he said, Lord God, eu quero fazer uma casa para o Senhor. I want to build a house for you. Eu quero fazer uma casa para ti. I want to build a house for you. Isso é algo maravilhoso. And this is something incredible. Porque como que um homem Because how can a man pode fazer uma casa para Deus? Make a house for God? Como que Deus pode habitar numa casa? How can God abide in a house? Mas o coração de Davi, But David's heart, ele tinha um coração de aliança. He had a heart of a E covenant. ele entendia que a aliança And he understood that the não é covenant contrato. is not a Nós contract. temos um compromisso de We dar have a tudo. commitment to give everything. Ele se importava com o coração de He Deus. cared about the heart of Ele God. pensava no que Deus He queria. thought, what does God Ele want? pensava o que Deus está He thinks, sentindo. what does God feel? O que Deus quer What does fazer. God want to do? Ele não estava pensando simplesmente He wasn't thinking qual é o meu about benefício what do I próprio. benefit? Ele What can estava falando I assim: get? Deus, But he was thinking, God, eu quero fazer uma casa I want to para ti. make a house for you. Eu quero fazer uma casa para o I want to Senhor. build a house for you. Uma história aqui pequena. I have a short story. Uns 8, 9 anos atrás, About tem uma 8 or filha, 9 years Hannah, que ela ago, está my ali. daughter Hannah, she's Ela vai here ficar tonight. com raiva que eu falo o nome dela, parecendo com a Amber ali, a lourinha. She doesn't like if I say, but Mas she já looks falei. like my wife, Amber. E a gente little estava blonde na girl. praia, We were at the beach. a gente foi sair, eu gostava de levar ela para I passear. used to like to take her on little dates. E aí ela falou, ela sempre gostava do Chuck E. Cheese, And I want tomar to go to Chuck E. sorvete. Cheese, have ice cream. Aí a gente fez tudo o que ela And we queria. did everything that she wanted to do. Aí no final daquele momento, And at the end of that day, ela virou para mim e falou assim: pai, she looked at me and said, Dad, vamos lá para a livraria para a gente pegar um livro para você ler. now let's go to the bookstore and get a book Porque ela for you. sabe que eu gosto de ler. Because she knew that I like books. E eu sabia que ela não gostava de And I ler. knew that she didn't Eu like sabia que books. aquilo era chato para I ela. knew that was annoying Mas for her. naquela idade, But at that little ela age, conseguiu demonstrar um amor she para was mim. able to demonstrate love for E até me. hoje eu lembro disso And por to causa this do day, I gesto dela, remember that gesture que ela se importou com that o meu she coração. cared about my heart. Davi fez uma coisa semelhante, David did something like that, muito mais bonita, more beautiful, porque ele chegou para o Senhor because he went to the Lord e ele falou: Deus, eu quero construir uma casa and para he o said, I Senhor. want to build a house Eu for quero you. construir uma casa para o I Senhor. want to build a E a house for palavra you. que Deus está queimando no meu And the coração word that's in my heart é que Ele quer tonight, que você saia daqui nessa noite I want you to leave here tonight perguntando para Deus: to asking Deus, eu God, quero construir uma casa para o Senhor. God, I want to build a house Deus, for you. como que eu posso te How can servir? I serve O que you? o seu coração está batendo, Deus? What is your O heart que o Senhor beat, está Father? trabalhando na minha vida, What na minha are you igreja, na minha doing in my cidade? heart, in my life, in my Você vai se city, importar that you will care com o coração de with the Deus. heart of God? Quando você fizer isso, When you do this, você vai arrebatar o coração you de are going Deus. to capture the Como heart of Davi God, fez, like David como a did, minha filha fez like my comigo. daughter did with Olha a us. resposta de Deus para Davi. Look at the response that God gave to David. Deus levantou ali do trono, eu imagino, I can imagine e falou God assim: Davi, raising up from his throne and saying, David, eu te tirei das pastagens. I took you out of the Você pastures. cuidava dos rebanhos. You used to take care of the sheep. Eu te fiz rei sobre And I todo made you Israel. a king over all of Israel. Eu sempre estive contigo, I've Davi. always been with you. E eu eliminei todos os seus I inimigos. destroyed your enemies. Mas agora eu o farei tão grande But now I'm going to make como os homens mais famosos da terra. big as the most famous men of the earth. Quando a sua vida chegar ao fim, When your life is coming to você an vai end, descansar com you seus will rest antepassados. with your ancestors. Eu levantarei And I will o raise seu up descendente, your son, o fruto do seu the corpo, fruit of your womb, e ele vai te suceder. and he will be your successor. Davi, David, você não vai construir uma casa para you're mim. not going to build me a home.
Mas porque você quis. But because you O want seu to. filho vai. Your son O is going filho to. vai. Your son E will. o seu trono And your throne será para will be sempre forever established diante de mim. before me. Para sempre. Forever. Deus ficou tão God tocado was so touched com o coração de Davi. with David's heart Ele falou, você vai construir uma casa para mim? that he said, you build a house for me? Davi, eu vou construir a casa. David, I'm going to build a Mas house. porque você falou isso, But because you said o that, nome da minha casa the name of my house terá o seu nome. will have your name. E o rei And the que king vai sentar no that's seu going to trono sit on the throne será da sua will be descendência. from your line. E olha só a palavra de Jesus lá em And Apocalipse. now look at what Jesus said in Revelation. Jesus diz, eu sou o Senhor Jesus. Jesus said, I am the Lord Jesus. E eu quero te dar a minha And I testemunha. want to give you my testimony. Eu sou a raiz I am the root e o descendente de and Davi. descendant of David. A resplandecente estrela da manhã. O rei dos The reis, o shining Senhor dos morning senhores. star, the Lord God, King of kings. Jesus fala, Jesus eu said, sou a raiz de Davi, I am the root of David. que significa, This means eu sou o criador de Davi. I am the creator Eu estou of acima David. de Davi. I am above Eu sou o David. Senhor, I am the mas eu Lord. sou descendente. But I am also a Eu sou descendant. descendente. I am a Eu sou a descendant. estrela da I manhã. am the morning star. Jesus fala isso Jesus said para this. Davi, To David, por causa desse coração because de of the aliança heart que Davi that teve. David had about Muitas the vezes nos covenant. evangelhos nós escutamos In the o gospel, cego we hear falando, filho de Davi, the blind man screaming, Son of tem David, misericórdia de have mim. mercy on me. Filho de Davi. Son of David. Deus fez uma aliança com God Davi made a covenant with David por causa do coração because dele. of his heart. E essa noite And tonight, eu quero definir para você mais I uma want to vez o define que é uma what is aliança, a covenant. olhar na vida de Davi Look alguns at David's exemplos life, some examples, para que você possa e eu so that we vivemos os princípios de can live aliança. the principles of the covenant. Então vamos lá. O que é uma aliança? So let's go. What is a covenant? É um compromisso irrevogável It's a unbreakable commitment com Deus with God e seu povo. and his people. A ideia de que tudo que é meu é seu e tudo que é seu é meu. The idea, everything that I have is yours and everything you have Eu is sou mine. totalmente seu e você é totalmente I'm totally meu. yours and you are totally Nós não mine. estamos falando de coisas, We're not talking about nós estamos material falando de things. We're identidade. talking about identity. Então, né, nos tempos antigos eles faziam muitas alianças. In older times, they did a lot of covenants. Hoje na nossa cultura nós In our perdemos. culture today, we Mas era lost mais ou a menos lot of assim, that. se um rei tivesse But aliança com It outro, was like this: if there was a king that had an alliance with another king or kingdom, se esse rei entrasse em guerra, if that king went to war, esse aqui também tinha guerra. that one would also go to war. Se esse rei tivesse muitas riquezas If a king had a lot of riches e aquele ali tivesse and that pobreza, one was poor, a riqueza dele vinha para esse. the treasures of the rich king would go to the Era uma poor. entrega total, era It uma was a aliança. complete surrender. Hoje nós entendemos apenas contrato. Today we only understand contract. Deu certo, If ótimo. it's good for me, great. Não deu If certo, it's não me not, sinto we're bem. just going to break that. Tudo bem, até mais. What we'll leave. Mas aliança não é isso. But covenant is different. It's not Aliança é that. uma entrega total. Covenant is a complete Aliança é surrender. um compromisso. It's a commitment. Aliança é uma doação de identidade. It's a donation of an identity. E agora você para pensar. Não, Se eu e você e Davi, se nós fizermos If we uma aliança and com David Deus, do a covenant with God, qual que é a pessoa who privilegiada is the e most qual aquela que privileged está se and who is beneficiando? the one that's getting, Quem que entrou na aliança cheio de pecado? who came in full of sin? Jesus falou, Jesus said, seu pecado é meu, your sin is está mine. consumado na cruz. I took care of it. Agora on the toma a minha cross. justiça, Now have my righteousness. é um dom. Toma a minha graça, Have my toma o meu grace. espírito, Take my toma spirit. tudo que eu tenho. Everything that I have. Mas a questão que nós temos que entender But the como question that we igreja, need to understand as a church que você tem uma parte is na that you aliança. have a part in the Você tem covenant. uma parte da You aliança. have a part Você to play in the precisa covenant. entregar a sua You vida para also need to Deus. surrender your life to Him. Nós hoje vemos nas estatísticas que We 4% see das statistics pessoas that 4% of people seguem o Senhor Jesus de todo o follow coração. Jesus with all of their heart. 70% falam, eu sou cristão. 70% say, I'm a Christian. Nós não estamos reunidos aqui We are not gathered here today para comer donuts, to eat tomar café donuts
and have coffee e para simplesmente ter um encontro and have a social. great social gathering. Nós estamos aqui We're here porque nós queremos buscar because we want to see, ser discípulos do Senhor Jesus. to be disciples. Nós queremos ser We want to be uma geração de Davi a generation of que fala, David Deus, that says, eu me importo God, com o seu I care coração. about Eu your não sou heart. perfeito, I'm not eu sei que eu perfect. cometo I erro, know I make mas o meu mistakes, coração but my heart é cheio de is full adoração. of worship. Eu quero te And I servir, want to worship eu you. quero te ouvir I want to hear e eu you. quero te obedecer. I want to obey E you. Deus tem chamado And você God is para calling ser you parte desse to be part movimento, of this movement. de algo que Deus quer fazer. Something that God wants to O do. movimento de Deus nos últimos tempos, The movement of God in the last days. onde que a casa de Davi será restaurada, The house of David is going to be onde restored. está nascendo um povo People is rising que up. não vai buscar apenas as mãos de That are Deus, not only seeking mas nós God's buscamos hand, a face de but are Deus. seeking His face. Um povo que dança People na that presença dances de in Deus, His presence. que celebra a That Deus, celebrates que ama a Him. glória de That Deus, loves His glory. mais do que a glória dos More than homens. the glory of man. Deus vai sacudir, And God's going to shake. Deus vai sacudir God's going to shake. tudo aquilo que é religião, And everything that's tudo religion. aquilo que está apenas para a aparência dos Everything homens, that's for appearance vai of man cair. is going to fall. e a igreja de Deus vai And se God's church resplandecer, is going to shine como a with estrela glory. da manhã, Like a morning que star. significa um novo That começo, means a new beginning. uma esperança A hope depois de uma noite after a escura. dark night. A glória de Deus His glory será restaurada will be revealed sobre a sua igreja, upon His sobre a church. sua igreja. Upon His church. Deus chama você, And God calls you. Deus chama a mim. He calls me. E qual que é a nossa resposta? What is our response? Mas eu quero ser honesto com você. And I want to be honest. O que Deus tem preparado para nós, What God has in store for us. os olhos não viram Eyes have not e os seen. ouvidos não ouviram. Ears have not heard. Mas o Espírito de Deus está falando aqui essa But the noite. Spirit of the Lord is speaking tonight. Vem a mim. Come to me. Não, eu não quero a sua canção. I don't want your Eu song. quero a sua I adoração. want your worship. Eu não quero a sua oferta. I don't want your Eu offering. quero você. I want you. Vem me servir, Come serve me. porque eu estou liberando meu espírito sobre Because a terra I'm nesses releasing my últimos dias. spirit upon the earth in the Eu last estou days. levantando um And I'm exército, rising up an army. um exército An army que vai ouvir a minha voz, that's going to listen to que my vai me voice. ouvir. That's going to listen E eles to vão me. trajar roupas brancas. And they're going to come in que são their lavadas white no clothes sangue de that are Jesus. washed in the blood of E Jesus. esse é o privilégio que eu And estou it's a dando para privilege that I'm você. giving you. Mas eu não quero chamar I don't want to call pessoas people que não têm compromisso com o that meu don't have a coração. commitment with my heart. Eu quero chamar um povo I want to call a que people tem aliança that have comigo. a covenant with me. Tem aliança That have a comigo. covenant with Deus, me. eu sou teu. God, I'm yours. O Senhor é And meu. you're mine. Eu me dou a ti. I give myself to you. Davi, David, se a gente for olhar o princípio da vida dele, if we look at his life, a principle in his o life primeiro princípio, o princípio da vitória is the principle of victory sobre o impossível. upon the impossible. E nós sabemos que a história quando ele lutou contra o gigante We know the Golias. story when he fought the giant Goliath. E nós falamos, eu quero ter a And we fé say, I want to have faith para derrubar o Golias. to destroy the Talvez giants. você tenha um gigante agora Maybe na you sua have a vida. giant in your E life você está right falando, não, eu now. estou precisando de mais fé. I need more faith. Ou eu estou precisando disso e I daquilo. need this. I need that. Mas como que Davi But derrubou Golias? how did David defeat Foi Goliath? difícil para ele? Was it hard? Se você olhar na palavra If de you Deus, look in the Word of God, foi mentalidade de aliança. it was a mentality of a covenant. Ele sabia He knew que tinha uma aliança com that Deus. he had a covenant Deus with God. ungiu ele para ser rei And de God Israel. anointed him to be the E ele king sabia que of ele não ia Israel. poder morrer He naquela knew that he batalha. was not going to die in E that aí quando ele battle. viu aquele gigante, So when he saw that giant, ele falou assim, quem é esse incircunciso he said, "Who is this que uncircumcised se levanta man contra that comes against o Deus dos the exércitos? God of armies?" Olha a mentalidade. Look at the Incircunciso mentality. Uncircumcised significa fora de aliança. means one who doesn't have Está se that levantando covenant. contra o Senhor. Who rose up against the Lord? Qual que é o gigante que está What's te the giant atormentando that's hoje? tormenting Que you? está chegando lá na sua casa? That's coming to your Está home. falando, tá vendo essa And situação? saying, oh, you see that Vai situation? continuar It's going assim? to keep being Qual é o bad. gigante que está What's afrontando a the sua nação? giant
that's Qual confronting que é o the gigante que está nation? afrontando a igreja do What's Senhor the giant Jesus hoje? confronting the church of Jesus Como que nós today? vamos How responder? are we going to respond? Incircunciso. You Eu tenho uncircumcised uma giant. aliança no sangue I de have a Jesus. covenant with the Quando blood of você se Jesus. levanta contra a When minha you come casa, against my quando home, você se levanta when you contra o meu come irmão, against my brother, você se levanta contra o exército do Deus you come vivo. against the army of Hoje the mesmo, anointed God. eu terei a vitória à sua Today cabeça. I will have victory on your head. Hoje eu quero decretar sobre a sua vida And I want to declare over your que aquele life gigante today que está levantando that contra this você, giant that is coming against que essa you, noite that tonight o contrato com Deus termina. the contract with E a God's aliança over, de and Deus, the covenant of o God, compromisso é the renovado. commitment is E renewed. eu declaro que aqui esse And I gigante, declare that this giant ele cai no nome de will be Jesus, falling in the no name nome of de Jesus, Jesus, in the name pelo of poder do Jesus, by the Espírito blood Santo, of Jesus, the power of the Holy pelo Spirit, poder do Espírito by the Santo. power of the Holy Spirit. Segundo o princípio da The vida de second Davi, principle that David had in his o life princípio da bondade. is the principle of goodness. Qual que é a mentalidade de Davi What was David's mentality quando ele abençoou Mefibosete? when he blessed Mephibosheth? Nós sabemos que Mefibosete era filho de Jonatas, neto de Mephibosheth was a Saul, son of que eles Jonathan, perderam a grandson guerra. of King Saul, that got lost in the war, e que Davi se tornou o rei. and David became E aí the king. quando Mefibosete estava And as fugindo Mephibosheth, as a young child, was no running cavalo, ele away, estava com a ama, ele caiu he fell e ele ficou aleijado. and he was handicapped. E aí, um dia no seu palácio, One day, when David was in the palace, mentalidade de aliança. he remembered the covenant. Ele falou, será que existe alguém And he ainda na said, "Is casa there de Jonatas anyone in para Jonathan's eu house mostrar that I can bondade?" show goodness to?" Tem sim, Mefibosete é um Yes, aleijado. Mephibosheth. E aquele aleijado foi He's handicapped, and foi trazido para a mesa that do man rei. was brought to the table E, of the king. e ali aquela pano de mesa And that real, beautiful table, branco, royal, cobriu a white table, enfermidade dele. covered all of him. E ele comeu na mesa do And rei he ate at the king's table por causa da graça. because of the goodness. Sabe o que o Espírito Santo me colocou para falar para você aqui essa The Holy noite? Spirit is telling me to speak to you Ele quer que tonight. você fale He dessa wants forma. you Existem alguns aleijados to que know estão that lá there are fora, people out there estão that are aleijados lá handicapped. fora, They're estão handicapped. sofrendo. They're E suffering. Deus está falando, você é a minha igreja, You, my não é a church, pessoa do seu lado, é not the person você. next to E you. eu estou chamando você para ir pegar esses aleijados e trazer debaixo da minha graça, porque eu quero eles na minha mesa, eu quero que eles experimentem da minha presença, eu quero que eles experimentem da minha cura, da minha libertação. E eu estou enviando você. And I'm sending you. Será que você entende isso? You understand? Não pode ser eu. Not me. Tem que ser Has to be that one. o Mr. David, que Has to realmente be é o David nome over de there. Deus, He's prega the no man mundo of God. inteiro. He Tem preaches o the whole privilégio de ele world. estar aqui. He can do it. He'll take care of É it. um pai espiritual nosso. He's our spiritual father, Mr. É um homem David que orou Roberts. por nós, prega o evangelho no mundo inteiro, Preach the gospel in the ama world. de fato. Nós estamos muito honrados com a We're presença very dele. grateful for his presence here. E nós falamos, então só mente 1 ou 2 vão poder pregar na So only a África, few can go to vão poder Africa. pegar aquelas criancinhas que They're não going to help têm the children. nenhum tipo de ajuda, nenhum tipo de proteção. Only there. Aonde está a igreja que Where tem is de the aliança church com that Deus vivo? understands the covenant with the living God? Eu estou aqui essa noite, And I'm here tonight. não para te dar uma mensagem para te manter confortável, I don't want to just give you a message so you can mas be eu estou comfy, aqui para te cozy, chamar. but I want to Desperta. invite you. Arise, Desperta awaken, e levanta, porque a glória de Deus nasce sobre você. Você vai resgatar You will muitos save Mefibosetes, many muitos Mephibosheths. Mefibosetes serão Many Mephibosheths trazidos para a mesa will do be brought to the banquete do table of the Senhor King por causa da because of aliança the covenant que você tem com that Deus. you have with O God. Espírito Santo essa noite And the Holy Spirit tonight simplesmente está falando. is saying, Você quer ter compromisso com a you minha want to have aliança? commitment with my covenant. Porque se você quiser, Because if you do, a minha bondade, my goodness ela vai fluir através da is sua going to vida. flow through your life. Eu queria falar aqui sobre o princípio da honra. In third place, the principle of honor. Existe uma história, eu não vou ler aqui,
Mas Davi, ele era ungido para ser rei, mas Saul era o rei. To be the king, but Saul was the king. E Saul queria matar ele. Saul wanted to kill him. E aí um dia Saul estava lá, desprevenido na caverna. Saul was unprotected in the cave. Davi entrou lá. David was there. E aí todo mundo falou para Davi. And everybody told David, mata. Chance, kill him. Mata ele agora. Kill him. Davi cortou um pedacinho da capa dele, levou. Cut a piece of his fabric off of his clothes, off of the king. E o coração dele tinha tanta honra. But his heart had so que much homem que era ungido e era o rei de Israel, the anointed king Saul, mas que queria matar ele. That wanted to kill David. E ele sabia que ele era o rei escolhido por Deus. David knew he was anointed and chosen. Ele falou: Deus, me perdoa porque eu cortei a capa dele. Eu não devia ter cortado a capa dele. Sabe o que isso que me mostra? You know what this shows us? Respeito à autoridade. He respects authority. Saul ainda era o rei. Saul was still the king. E Davi entendeu isso. And David eu quero falar para você. I want to tell you. Respeite. Honre o seu pai e sua mãe. Honre os seus professores. Honre as pessoas de autoridade sobre a sua vida. Se Deus não te promoveu, espere. Porque existe um tempo da aliança. Não faça nada na sua carne. Não faça nada fora de tempo. Porque pela aliança de Deus, o lugar que Deus tem preparado para você, a porta que Deus abriu para você, ninguém fecha. Ninguém fecha. Enquanto você espera, caminhe no caminho da honra. Você está entendendo o princípio de aliança? Isso é oferta para Deus. Isso é um altar para Deus. E como cristãos, nós somos chamados para sermos guerreiros. Nós somos chamados para andar no amor de Deus. E eu quero falar para você, olha a vida de Davi. Ele experimentou tantas bênçãos. Se você escolher ter um compromisso com a aliança de Deus, eu te garanto, é o melhor investimento que você pode fazer na sua vida. O melhor investimento. Não existe bens materiais. Não existe honra nesse mundo. Nada pode se comparar com a glória de Deus. E o privilégio de servir a Deus, ter compromisso. Mas existe um preço para a sua carne. Existe um preço para a sua carne. E o inimigo tem mentido para a igreja. E tem falado, você pode servir a Deus e viver no conforto da sua carne. Mas eu quero falar para você que isso é mentira. A sua carne tem que ser crucificada. A sua carne é inimiga a Deus. A sua carne, ela luta contra o Espírito. E pelo Espírito de Deus, você precisa crucificar a sua carne e falar como Paulo: fui crucificado com Cristo. Os meus desejos foram crucificados. As minhas ambições foram crucificadas. As minhas melhores ideias foram crucificadas. E agora não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Agora é a mente de Cristo. Agora é as ideias de Cristo. Agora é o coração de Cristo. Agora é a liderança do Espírito de Cristo. Porque quando você vive pelo Espírito, você tem vida. Mas quando você vive pela carne, você sempre vai ter morte. Não permita que o inimigo te engane. Porque os prazeres da carne vão te dar alegria. Mas elas vão te matar. Se você quiser ganhar a sua vida, você precisa perder. E você precisa perder. E você precisa confiar que Deus sabe o que é melhor para você. Aleluia! Amen. O próximo princípio vou passar aqui bem rápido para a gente terminar nos próximos 10, 15 minutos. Esse aqui é o princípio da adoração a Deus acima da opinião dos homens. A opinião dos homens, a glória dos homens. Se a gente fizer um estudo da nossa vida, tantas vezes, as nossas decisões são para impressionar as pessoas. O que as pessoas vão pensar de mim? Hoje, com mídia social, está tendo
um ataque nos nossos jovens, nos nossos filhos, nas nossas mentes? Será que está o meu melhor ângulo? Is this my greatest angle? E isso é uma coisa que os psicólogos estão falando que está sendo muito ruim para nós. E Davi, eles estavam trazendo a Arca da Aliança de volta para Israel. E ele celebrou a presença de Deus. E ele se humilhou ali porque a roupa dele ficou transparente. A filha dele falou assim, pô, que vergonha, hein, pai? Que coisa horrorosa. His family was embarrassed of him, said, "Oh, what are you doing?" E ele falou assim: eu celebrarei o Senhor. I will celebrate the Lord. Eu me importo com a glória de Deus. I care about the glory eu me importo com a glória de Deus. Eu não quero a aprovação dos homens. I don't want the approval of man. Hoje eu quero falar para você. And I want to tell you. O Espírito Santo está te chamando aqui. The Holy Spirit's calling Nós estamos tendo uma palavra aqui avançada. We're having an advanced word. Nós não estamos tendo uma palavra aqui. Oh, Deus te abençoe. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Deus já te abençoou. Mas o que eu quero te falar aqui, eu quero te chamar para um nível mais profundo. Porque eu amo você. Eu amo o mover de Deus aqui. Eu quero ver mais os enfermos sendo curados. Eu quero ver os paralíticos andar. Eu quero ver os famintos receberem comida física. Eu quero ver as favelas do Brasil sendo terminadas. Eu quero ver o evangelho sendo pregado. Eu quero ver a glória de Deus liberada. Mas eu sei que isso vai acontecer com um povo separado. Um povo que dança na presença de Deus. Como Davi. Eu quero terminar aqui com uma palavra que está em João 21. With John 21. É um texto maravilhoso. It's a marvelous. É uma aliança de Pedro agora vindo para nós no Testamento. Porque se eu puder resumir para você, então tá, nós falamos que eu tenho que renovar meu compromisso com a aliança. I say, okay, yeah, I'm gonna renew my. Me fala aí uma frase, one phrase. O que significa isso no Novo Testamento? What does this mean in the New Testament? João 21. John 21. Você sabia que Pedro chegou para Jesus com o texto? Peter went to Jesus. E falou assim para Jesus. And he said to Jesus, vou morrer para ti, Senhor. I'm gonna die for Sou durão. I'm tough. Ninguém te pega. Nobody's gonna get you. I'm gonna die for you. Jesus falou, vai me negar 3 vezes, Pedrão. He said, oh, Peter, you're actually gonna deny me 3 times. Nunca. Never. I would never do Negou that. Jesus 3 vezes, não morreu por Jesus nada. Cara, infelizmente, às vezes eu já fiz isso tantas vezes. Falei, Deus, eu vou te servir, eu vou fazer. A hora que veio, a gente correu. Mas graças a Deus, Deus me restaurou. Deus te restaura. Deus restaurou Pedro. Olha a restauração de Pedro.